Amém. Graça e paz, meu povo. Amém. Amém? Só para início de nosso congregar em Cristo. Atos 28, versículo 28. Atos 28 a 28. Olha que promessa que tem aqui para nós, né? Atos 28 a 28. Diz assim: seja-vos, pois, notório que esta salvação de Deus é enviada aos gentios e eles a ouvirão. Olha que palavra, hein? Nem não vou comentar, que é muito lindo, isso é muito edificante, é muito maravilhoso isso. Amém? Senhor, te damos graça, Pai, te damos graça porque esta salvação chegou até os seus filhos. É como o Senhor mostrou em revelação a Paulo, que a natureza gemia, angustiada e desesperada até mesmo, até que viesse a revelação da liberdade, da libertação, da glória e para a glória dos filhos de Deus. E é isso que vivemos hoje, o Evangelho da Graça, de Efésios 2:8. Graças te damos, Pai, no nome de Cristo Jesus. Amém. Irmão Alexandre já, com os louvores, com a adoração. Vamos adorar com o irmão Alexandre. Amém. Graça e paz. Amém. Maravilha, né? Como é gostoso se reunir, né? Com os irmãos para adorar e exaltar o nome. É bom demais. Estava de tarde, não via a hora, se sabe, é muito bom. Aí fazer umas correrias, o coleguinha lá chegou um pouquinho atrasado, aí viemos direto. Daí a minha mulher falou assim: tu pegou tanto no pé do Jones da Mãe que não toma banho? Teu segundo culto que tu vai sem tomar banho? Misericórdia. Bem feito. A irmã Mari tá ali. Vamos adorar o Senhor? Eu sou o homem dos corinhos, tá? Amém. Eu gosto daqueles corinhos, mas... E já revela um pouquinho da nossa cidade, né? Os corinhos, né? Ah, é? E isso, não fala mais. Nós estamos esquecendo, né? O nosso Senhor, ele é o leão de Judá, amém? Amém. Ó. Ouve-se o júbilo de todos os povos, os reis louvaram o Senhor. Ouve-se o brado de vitória, o dia do Senhor chegou. Ouve-se todos os povos que o novo rei surgiu. Os velhos reconhecem que sua testa reinará. Leão de Judá, Leão de Judá, Aleluia! Leão de Judá! Leão de Judá, Aleluia! Leão de Judá! prevaleceu. E os povos verão e virão, Assim eu aprender sua lei, pois a sua justiça governará. Leão de Judá, Leão de Judá, aleluia! Leão de Judá! Leão de Judá, Aleluia! Leão de Judá! prevaleceu. É assim, ó. Com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas ruirão. Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas ruirão. Suba os montes devagar, e o Senhor vai guerrear. Segue os muros para mim, pois Jericó chegou ao fim. E as trombetas As trombetas soarão,
Glória a Deus. Amém. Só para não ficar nos cânticos aqui, né? Glória a Deus, é bom louvar o Senhor. Mas tem uma palavra aqui que Deus trouxe ao meu coração. Na verdade, é o segundo versículo que eu mais gosto na palavra de Deus. É o segundo versículo que, para mim, veio ao meu coração. Eu tenho camiseta, eu tenho boneco com esse versículo. O primeiro é João 6,68, né? Que o Senhor fala, começou a pregar palavra, palavra, palavra. Não é conversa fiada, não é conversa de homem. Começou a ver que as pessoas tinham interesse pela presença dele. Que existia um negócio quando Jesus estava, né? E não pelo simples fato de ter o prazer de sentir a presença do Senhor, de entregar a sua vida nos caminhos do Senhor. E ele falando ali, vocês não querem se retirar também? Para os discípulos tudo com vontade de, ó. E aí vem um homem chamado Pedro, esse Pedro é feroz, né? Ele fala, e ele não concorda. Ele fala, não, a palavra tá boa. Ele não falou isso. Não, é bom, é um caminho bom, largar as nossas vontades é bom. Não, sabe o que ele vai dizer? Ele vai dizer assim, para onde iremos nós? Se somente tu tem a palavra da vida eterna. O evangelho da graça. Para onde nós vamos? Se isso aqui é a palavra da vida eterna. Amém? E o segundo versículo é Salmo 37. Versículo 5. É muito conhecido, tem quadro, tem filme, tem tudo, né, sobre isso aí. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e ele tudo fará. Vamos repetir? Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e ele tudo fará. Amados, só para encerrar a minha participação aqui, eu me lembro de uma história que eu tinha uns 12, 13 anos, que eu ouvi numa rádio e essa história entrou dentro do meu coração e ficou. Falava, alguns irmãos aí já devem, eu acho que o Douglas já deve ter ouvido, o irmão Jonas, mas é uma história maravilhosa e fantástica sobre confiança. Existia um alpinista que ele era muito famoso. Ele era fantástico esse cara. E ele tinha alcançado diversas, vamos dizer assim, diversas coisas fantásticas. Como é que me fugiu a palavra agora? Diversas façanhas. Coisas que ninguém conseguia. Ele era o melhor. Quando se falava na área de alpinista, ele era o melhor. Eu não sei se é uma história verídica ou se é apenas um conto, né? Uma ilustração. Mas, enfim, e ele era bom, ele era o cara. Só que ele tinha um segredinho, o cara, né? Quando nós temos Jesus, a gente brilha, mas não é nós que brilhamos. Não é o Jonas o cara, não é o Douglas o cara. Jesus, e através da luz as pessoas dizem, esse cara é o cara. Mas não somos nós. É Jesus que brilha. E ele tinha um segredo. Tudo que ele fazia, sempre quando ele ia escalar, sempre quando ele ia vencer desafios, ele falava, Jesus, me diz o que eu tenho que fazer. Jesus, vem comigo, vem na frente. Você, eu tenho bússola, eu tenho computador, eu tenho equipe, mas é tua minha segurança. Eu entreguei a minha vida e o meu caminho na tua presença. Cuida de mim. E ele tinha sucesso. Quem não vai ter sucesso se entregar sua vida para Jesus? Só que determinada vez, o Senhor, numa das orações, falou assim, sobe o K2. E ele se espantou, porque era época de nevasca, era época de avalanche. Ele falou, mas Senhor, sobe o K2, eu preciso falar com algumas pessoas e mostrar a minha grandeza, mostrar que eu sou. E ele não contestou, como sempre, ele falou, amanhã cedo minha equipe vai estar preparada e subiremos o K2. Irmãos, e resumindo a história, ele subiu com a sua equipe. E no segundo dia, os computadores ali da sua equipe, todos os profissionais, mostraram uma grande avalanche. E alguns fizeram uma reunião e chegaram para ele e falaram, ó, eu não vou subir. É morte na certa, tá certo, tá mostrando aqui essa avalanche vem daqui a 4, 5 horas e eu tô descendo, tô abandonando. Sinto muito, me desculpe, não é comigo. E outros também, e ele falou, quem quer vir comigo? E todos baixaram a cabeça e ele se viu sozinho. Ele falou, Senhor, é para mim continuar subindo? O Senhor disse, sobe que eu sou contigo. O propósito é meu, não é do homem. Foi eu que te mandei subir. E ele continuou sozinho. Ele falou, então eu vou sozinho. Mas sozinho isso é louco. O que você quer provar? O que você quer mostrar? Eu vou subir, o Senhor é comigo, eu vou subir. Televisão, rádio, mídia, todo mundo de olho no alpinista famoso. Pela primeira vez na história, alguém subir numa nevasca. Pior ainda, sem equipamento nenhum.
O que ele queria provar? Nem ele sabia. Ele disse, Senhor, se tu mandou eu fazer, eu vou fazer. Estou contigo. Se for para morrer, vou morrer contigo. E esse homem sobe. E no terceiro dia, dito e feito, a avalanche vem. E quando a avalanche vem, apanha ele no meio do caminho. Algum tempo depois, desacordado, ele acorda balançando numa corda. E ele, tudo ao redor dele, quando tem a avalanche, tudo branco, não consegue enxergar nada, acinzentado, não sabia onde estava, está balançando. E ele disse, meu Deus, eu vou morrer aqui. O que tu quer de mim? O que tu quer que eu prove? O que tu quer fazer comigo? Faça a tua vontade, mas faça logo. Estou com medo, tenho medo. Ele disse, corte a corda. E ele sabia que ele tinha andado 4 dias subindo a montanha. 4 dias. Como é que ele vai cortar a corda se ele está a 4 dias de altura? Como cortar a corda? Mas, Senhor, não posso cortar a corda. E ele orava e pedia outra resposta. Corte a corda. E resumindo a história, ele ficou com medo, ele pegou a faca e ele morreu congelado, chorando, mas não teve coragem de cortar a corda. E o mais impressionante, que algumas horas depois, 4 horas depois, até hoje não sabe explicar, que as pessoas, os especialistas, o pessoal que foi, o grupo de resgate foi encontrar ele e se espantaram. Um homem tão experiente, tão vivido, de tantas façanhas, foi encontrado amarrado a uma corda a 1,5 metros do chão. Era só cortar a corda. O posto ficava a 20 metros de distância, o posto de salvamento. Amados, quando Deus fala para cortar a corda, corte a corda. Amados, é difícil, todos vocês já tiveram que cortar a corda. Estou passando por essa situação, por essa aprovação, né? Eu digo que aprovação, falando pelo lado do sistema, porque é libertação, é difícil cortar a corda. Títulos, pessoas o tempo todo me ligando, o que está acontecendo? Vem pregar, vem falar, não posso mais te usar por causa de... O que está acontecendo, Alexandre? O que aconteceu? Quem é essas pessoas? Que seita é essa? É complicado. Mas, amados, existe um momento na vida da gente. Ou a gente corta a corda, ou a gente morre congelado no sistema. E eu decidi, desde aquele dia lá no mercado, ouvindo a tua mensagem, mas que isso? Ali foi o processo. Ali eu comecei a tirar a faca e comecei a cortar a corda. Amém. E eu agradeço a vida de todos vocês por me ajudarem nesse momento tão difícil. Quanto mais eu vou cortando, mais eu tenho certeza que Ele está comigo. Ele tudo fará. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Eu vou pedir uma salva de palmas para o nosso Senhor. Amém. Graças a Deus, né? É confiar no Senhor, né? Paulo, ele manda a carta aos seus irmãos e diz, não nos veremos mais. Quando ele sabia que estava chegando o dia. Mas ele disse, acabei a carreira, guardei a fé, resta para mim a coroa da justiça que me está preparada desde antes da fundação do mundo. Verdade. Glória a Deus. E é o que nós temos, amém? É o que nós temos, tudo temos a Cristo Jesus, amém? Irmão Márcio também, rapidinho com a sua oportunidade para adorar o Senhor. Deixa eu ficar aqui. Amém, graças e paz para os irmãos, amém? Amém. Quero deixar um capítulo rapidinho para os irmãos meditar na palavra de Deus. Se encontra em 2 Tessalonicenses. Deixa eu ver aqui. Isso. Segunda Tessalonicenses, capítulo 3, até o 5, que nos diz assim: finalmente, irmãos, orai por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como também o é entre vós. E orai para que sejamos livres de homens perversos e maus, pois a fé não é de todos, mas fiel é o Senhor, que vos confirmará e guardará do maligno. Confiamos no Senhor, que fazeis e continuareis a fazer o que vos mandamos. Ora, o Senhor encaminha os
vossos corações ao amor de Deus e à constância de Cristo. Amém? É que eu quero, né, falar um pouquinho desse versículo que Paulo está falando. É exatamente o que o irmão Alexandre está passando, né? Sobre falar da palavra de Deus, dando continuidade do Evangelho da Graça, né? Dando continuidade para aquelas pessoas, né? Mostrando para ela, né, a graça, né, do Evangelho que Paulo deixou para nós. E esses homens perversos, né, que Paulo está falando, são esses homens perversos, né, são eles. Então, Paulo está dizendo para nós dar continuidade aqui, né, do Evangelho. É isso que nós temos que dar hoje. Amém? Então, eu quero deixar esse capítulo 3 de Tessalonicenses aqui para a meditação nossa, né, e vamos, né, receber mais da palavra de Deus hoje. Amém? Amém. Glória a Deus. Amém. Graças a Deus. Esse foi o Deus. Cristo Andante Márcio, né? Mas vamos ouvir também uma palavra aí com o nosso irmão Douglas. Logo em seguida, nós vamos continuar o estudo hoje sobre de que salvação estamos falando. A salvação Do Espírito. salvação no e do Espírito No Espírito. do Senhor Jesus. Amém. Amém. Graça e paz. Amém. Amém. A abertura com a palavra no versículo 20, Atos 28, né? 28. Seja-vos, pois, notório esta salvação de Deus enviada aos gentios, e a eles ouvirão. O 29 já diz: e havendo ele dito estas palavras, partiram os judeus entre si, grande contenda. Olha só. Paulo, ele fala uma palavra direta aos corações daqueles que precisavam ouvir, mas tinha uns indivíduos ali que já começaram a arrumar contenda. Olha só que coisa interessante. Os judeus. E essa foi a grande briga nossa. E é uma coisa que eu sempre batia de frente. Falei, gente, eu não sou judeu. Por que vocês querem que eu seja judeu? Eu não sou judeu. E falo a verdade, não quero nem ser presélito, não quero ser. Por quê? Porque eu não consigo cumprir. Nem eles conseguem. 613 leis, estava pesado, Alexandre. Não dava, não deu ruim. Deus manda 10 para Moisés, não deu ainda, deu ruim ainda. Jesus vem, deixa um mandamento e ainda assim eles não conseguiram cumprir. E quando a palavra de Deus vem através do apóstolo Paulo, ainda eles arrumam contenda. Glória a Deus. Verdade. E o mais interessante, do último capítulo de Atos, o último versículo, que diz: pregando o reino de Deus e ensinando com toda liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. E isso daqui não era para os judeus, isso daqui foi dito para nós. Por quê? Porque os judeus já tinham arrumado contenda, já tinham dado no pé, já não aguentavam mais ouvir. Olha que interessante. E aqui acaba o capítulo. Perceberam isso? Só que tem algo aqui que me chama a atenção. Lendo o texto inteiro, o livro inteiro de Atos me chama muito a atenção. Tem um ponto final aqui. Só que, perceberam que a história não acabou? Não tem fim. É um livro. Pode ver, não tem um amém. Parece que o livro não tem fim. Eu falo, ué, mas tá faltando o capítulo 29. Tá faltando 28, ou 30, ou 31. Tá faltando aqui. Não, não tá faltando. Olha a revelação aqui, ó. Pregando o reino de Deus e ensinando com toda a liberdade essas coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo. Sem impedimento algum. Hoje é o irmão Valmor que dá continuidade, é o irmão Jonas, é a irmã Ney, é o Alexandre, é o Douglas, é o Marcinho. Somos nós que estamos dando continuidade. É a irmã Nair, é Nair, né? Lenir. Ai, meu Deus do céu, olha lá, glória a Deus. É que eu esqueço o nome, gente. Eu fui cuidando aqui para não esquecer nenhum. E eu falei, Nair ou Lenir? Mas, irmãos, esse capítulo é para nós. Nós estamos dando continuidade. Amém. Glória a Deus. Se você pegar o livro de Atos,
Você vai perceber dentro da língua portuguesa que você vai começar a ler ele. Ele vai ter começo, meio e você espera, né, um fim, igual um livro, né? Igual os outros que você lê, né? Tem começo, meio e fim. Ele não tem fim. Por quê? Porque a história vai continuar em muito tempo. E é nós que estamos levando essa Glória a palavra. Deus. Maravilha. Amém. Deus abençoe. É, Amém. é isso aí mesmo. Vamos cantar esse louvor aqui então? Vamos passar já ao estudo? Com o Valmor, mais um Cristo andante, amém? Vamos lá? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Aleluia, aleluia, aleluia. Buscai primeiro o reino de Deus e toda a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. O que é aleluia? O que quer dizer aleluia? Louvado seja o nome do Senhor. 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 Seu nome é Senhor Jesus Cristo. Ei! Eu nunca fiz essa versão, primeira vez. Glória a Deus. Aleluia, amém? Vive agora. Nosso irmão Valmor, então, graças a Deus. Amém. Graça e paz, abençoados. Amém. Bom estarmos aqui mais uma noite, louvando e agradecendo o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Estou alegre, muito alegre, né? Estou num Douglas aí. Graças a Deus. Uma estrelinha que o Senhor Jesus Amém. lançou sobre esse Brasilzão aí, que eu creio que Curitiba, eu procurei em Curitiba toda aí para ver se eu achava algum pregador da graça, mas que pregasse a graça sem fermento. É verdade. E não encontrei um lá no Boqueirão, estava alegre. Tudo correndo assim, eu seguindo eles ali até eu ver se tinha fundamento. De repente, homem, hoje é dia de ceia. Falei, Fermentou. bom que bom. O cara prega para graça assim, excelente mesmo. É família em graça. Lá no Boqueirão. Falei para lá que eu vou, né? Lendo ali as mensagens dele, tudo, sobre, né? Seguindo o apóstolo Paulo e tal. De repente, vamos participar da ceia hoje aqui, vamos se reunir para participar da ceia. Fermentou porque era uva. Não era ceia. Exatamente. Então, abençoados, hoje vamos dar um pouquinho mais de continuidade, eu quero deixar mais os irmãos ter mais liberdade aí. E quero falar um pouquinho mais sobre a nossa salvação no Espírito, né? Que a nossa carne, quem tem que procurar a salvação somos nós. Verdade. Nossa salvação diária, né? Vamos abrir em Romanos, no capítulo 10, do 1 ao 4. Vamos dar uma sequência aqui. Amém? Amém. A palavra de Deus nos diz assim: irmãos, o bom desejo do meu coração é a oração a Deus por Israel e para a sua salvação. Amém, irmão?
O apóstolo Paulo estava falando, porque ele era judeu, né? Ele estava falando, né, que o desejo do coração dele é que os judeus entendessem essa mensagem, Sim. para que eles pudessem salvar. Porque ele fala, né, que eles eram muito zelosos. E o povo dos sistemas religiosos aí são zelosos com a palavra. Não vou negar isso aí. Ali onde eu estava, ali mesmo, aquela disciplina, e tinha que, né, cumprir reto, em cima da risca, né? O pastor Anderson é muito enérgico, assim. Se a gente chegasse atrasado, principalmente quando estava na escala, era um Deus nas acudas. Então, aí, o povo, eles são zelosos, mas só ganha sem entendimento, né? E graças a Deus que Deus abriu nosso entendimento. Graças a Deus. E, irmão Douglas, eu recebi esse evangelho que não foi homem nenhum que pregou para mim. Eu fui tendo esse conhecimento dentro da palavra. Eu não entendo, desde o começo que eu entrei lá na igreja, eu não aceitava aquilo ali, não aceitava. Eu falei, não pode. Nós temos um pai maravilhoso, que ele fala que ele é melhor que o pai terreno, né? Como que nós podemos ficar numa situação dessa que qualquer coisa põe um diabo atrás de nós, qualquer coisa que nos facilitar, nós perdemos a salvação, e que nós vamos passar por sofrimento. E se nós não der o dízimo, o inimigo vai entrar e vai devorar nossas finanças. Então eu ficava preocupado, falando, não pode. Se ele é um Deus que morreu por nós naquela cruz, eu falei, eu quero entender a cruz do Calvário. E quando nós entendemos o sacrifício perfeito da cruz do Calvário, nós entendemos quantas maravilhas aconteceu ali. Por isso que fala, evangelho, né? Evangelho significa boas novas. Graças a Né? Deus. Coisas boas. Ele só conquistou coisas boas para os seus filhos. Verdade. Amém? Então nós paremos agora o 2. Porque ele dou o testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento. Tá vendo? Verdade. Ele falou, eles são zelosos pela palavra, mas sem entendimento. Eles não entendem esse evangelho da É graça verdade. que o Senhor deixou. É o único. Amém, irmãs? 3. Porque não conhecendo a justiça de Deus, procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitar à justiça de Deus. Amados, hoje aí está cheio de supostas igrejas aí que eles não se sujeitaram à justiça de Deus. E eles estabeleceram a sua própria justiça. Eles não entendem. Eles não querem. Amém? Tá aqui no apóstolo Paulo, foi bem claro. Eles não entendem, eles são zelosos, mas não entendem a justiça de Deus. E nós podemos dizer para qualquer um, eu sou a justiça de Deus. Amém. Aqui na terra. Graças a Deus. Glória a Deus. Verso 4. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que nele crê. Amém. Tá bom? Para a justiça daquele que nele crê. Graças a Deus. Basta somente nós crer e nós somos salvos. Por isso que lá naquela cruz, lá, quando ele consumou tudo espiritualmente ali, depois houve um tempo de reforma até o ano 70, né? Mas espiritualmente se cumpriu tudo ali naquela cruz. Amém, amados? E aqui no livro de Pedrão, o Pedrão era um homem xoxudo, assim, ele peitava, ele queria pregar o judaísmo do jeito deles e acabou. Era judaísmo puro. Quando Deus deu uma oportunidade para ele pregar para o gentil lá, que era Cornélio, né? A primeira coisa que ele chegou lá, quando Cornélio foi receber ele, com toda a gentileza, coitado, ele falou para ela, você sabe que não é justo eu entrar na casa de um estrangeiro, mas foi Deus que me mandou, por isso eu vim. Porque da vontade dele não entrava. Então você veja que por isso que Deus preparou o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, quando aquele profeta Gabo lá, chegou lá, pegou a cinta dele e falou assim, ó, a cinta desse varão aqui, ó, se ele for para Jerusalém, vão matar ele lá e vão açoitar ele lá. Aí o pessoal ali gostava de Paulo, falou, ó, Paulo, vamos lá para Jerusalém. Eles vão te açoitar lá. O profeta falou aí, o profeta Gabo, ele falou, ó, eu não tenho por valiosa a minha vida, portanto que eu prego a palavra de Deus lá.
ele não pode morrer pelo Evangelho da graça. Então você vê bem, Pedrão negou Jesus lá na cruz. Por isso que Deus escolheu o apóstolo Paulo. Muitas pessoas falam que nós somos adeptos do apóstolo Paulo. Nós temos que, ele mesmo foi o único apóstolo que falou, sejam meus seguidores como eu sou de Cristo. Isso. Amém, irmão? Amém. Então veja a confiança que Deus depositou em cima do apóstolo Paulo. Isso que nós temos que entender. E olha no livro de Pedro, 2 Pedro, capítulo 3, verso 15. Vocês vejam como o Pedrão aqui ele teve que baixar a guarda para o apóstolo Paulo aqui, que ele viu que não dava para ele. E tendo por salvação a longanimidade do nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Então, tá aí ó, a resposta. O apóstolo Paulo, Deus deu uma sabedoria para ele, que ele falou que ele recebeu lá no terceiro céu, palavras inefáveis que não era cabível falar ao homem, como nós estamos falando aqui hoje, né? Mas daí ele entrou naquilo que era oculto, somente Deus sabia o que ia acontecer, e o apóstolo Paulo sabia. Verdade. Então ele sofreu as últimas marcas de Cristo, ele disse que trazia as marcas de Cristo no seu corpo. Então não que a gente idolatra, mas foi um homem que lutou para entregar esse evangelho para nós. Porque os 12 apóstolos, Deus não teve confiança de confiar esse evangelho para eles. Então vocês vejam que maravilha que foi. O apóstolo Paulo era um perseguidor da igreja, mas Deus viu nele ali um homem de coragem, que ele ia pregar o evangelho da graça sem temer o que os judeus iam fazer por ele. Ele foi açoitado, ele foi apedrejado, nossa, quase mataram o homem, mas Deus tinha propósito na vida dele e ele chegou até o fim. Agora, amados, eu gostaria que vocês abrissem a palavra de Deus em Lucas, capítulo 20. Lucas 20, do 34 ao 38. Já me perguntaram assim, como que vai ser a nossa salvação? E aqui está uma resposta como que vai ser a nossa vida após a morte, né? E aqui está uma resposta do próprio Deus. Amém, irmãos? Lucas, capítulo 20, verso 34 ao 38. Show, irmão? Amém. Aí, também com essa Bíblia. Isso aqui é do trabalho, é muito grande. Esqueci. Vamos lá? E respondeu Jesus e disse-lhe, os filhos desse mundo casam-se e dão-se em casamento. Eu tinha visto várias vezes esses versículos que não entendia. Lá no sistema. Mas os que forem havidos por dignos de alcançar o mundo vindouro, que é depois da cruz, né? E a sua ressurreição dos mortos, nem hão de casar-se, nem ser dado em casamento, porque já não podem mais morrer. Não a nossa carne, mas o Espírito. Está falando que Deus está falando do Espírito. Deus fala das coisas eternas, não das mortais. Não se casem e não se dão em casamento, mas porque já não podem mais morrer. Pois são iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. E que os mortos hão de ressuscitar. Também mostrou Moisés junto da sarça, quando chama o Senhor Deus, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Ora, Deus não é Deus de mortos, mas é Deus de vivo, porque para ele vivem todos. Amém. Aqui ele está falando que vivem todos no nosso espírito. E eu nunca consegui entender isso aí. Não, como que? Ele é Deus de Isaac, de Abraão, Isaac e Jacó. Ele é Deus dos vivos. Se Abraão, Isaac e Jacó já eram mortos. Mas ele estava falando do nosso espírito. Né? E que nós, quando morrer, nós vamos ser igual aos anjos lá no céu. Amém? Você vê que maravilhoso que é. Eu vou passar por irmão Jonas ali, talvez tenha alguém aqui. E gostaria de dizer para os amados irmãos
Que assim é muito rapidinho assim pra gente fazer, mas se tiver alguma dúvida assim do Evangelho da Graça pra gente explicar dentro da palavra, não que a gente seja sábio, mas já estou há 6 anos, né, na graça e estudando as cartas de Paulo, e a Bíblia tem muita alteração. Você vê bem, as cartas de Paulo foi fracionado por quem? Pelo homem. Uma carta não pode ter vírgula. Capítulo. Uma carta é uma carta. Então é isso que nós temos que entender. Então quando nós lemos as cartas de Paulo, é uma carta. Os capítulos foi o homem que alterou. Amém, amados? Valmor, deixa eu pedir uma coisa para você. Faz favor, abre para nós lá em Hebreus 2:14. Tá. E só fala aí mais um pouquinho para nós sobre esse versículo, que pode ter alguém aqui que tem alguma dúvida sobre esse versículo, sobre a questão de como Cristo, nós também, né? Então, aqui Fizemos fala parte assim, de carne e sangue. Amém. E visto como os filhos participam da carne e sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isso é, o diabo. Então aqui Cristo está falando que os filhos participam de carne e sangue, também como ele participou. Jesus Cristo participou de carne e sangue, como nós também participamos. Então nós somos espírito revestido de carne. Amém, amado? Isso. E esse que aniquilou a morte aqui é a lei de Moisés. O diabo, né? É a lei de Moisés. Seria isso, mano? Isso. Isso. Porque pode ver aqui, ó, que tinha o império da morte, isso é o diabo. Ele livrasse todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Amém? Amados, se vocês querem entender, para passar para alguém que perguntar para vocês, um versículo que fala todinho ali, faz um fechamento assim completo, assim, quando Cristo entregou o seu reinado a Deus, né? Está no 1 Coríntios, capítulo 15, do verso 1, deixa eu só ver aqui, parece que é 28. 1 Coríntios, dá tempo? 15, do 21 até o 28. Se vocês verem aqui, vocês vão entender que convém que eu reine até que eu entregue o ministério a Deus. Né? Aqui, se vocês verem, desde do capítulo 15, do versículo 1 ao 28, vocês vão entender certinho como aconteceu essa trajetória aí de entrega do reinado de Jesus aqui na terra. E ele como nós, né? Os Cristo andantes, né? Cristo revestido né? Ele é aquele espírito revestido de carne também, como nós somos, né? Nós somos poderosos. Amém. Amém? Amém. 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 Graças a Deus. Graças a Deus. Esse é um assunto muito, muito profundo, gente, tá? Eu acredito que nós vamos para uma terceira parte. Quando os irmãos quiserem só acompanhar aqui a leitura e a explicação, pessoal, isso é muito bom, tá? Eu sempre estou tirando, tá? Eu estou anotando e eu mando no grupo, tá? Para nós meditar nisso bem assim, tranquilo, né? Isso é especial de madrugada, né? Quantas vezes eu perco o sono, né? Aí eu levanto e começo a meditar nessas coisas, gente. É uma inspiração diferente do que você ouvir barulho, cachorro, caminhão, é uma coisa, é outra. Mas naquele silêncio da madrugada, você lê isso aqui, gente, dá um entendimento, Deus traz um entendimento, assim, uma inspiração que é fantástica, amém? Mas essa é a nossa vida, né? É o ministério do Espírito, amém? Mas vamos dar graça então, ficar em pé? Vamos dar graça então. E louvar o Senhor Jesus pela nossa liberdade, pela nossa paz, pela nossa alegria. Tudo que temos, gente, foi conquistada pelo Senhor Jesus Cristo. E Ele nos deu assim, eu digo de presente, né? Essa é a escravidão do sistema religioso. Eles não aceitam, Não, eu tenho que pagar. Não, eu tenho que fazer. Eu tenho que sacrificar. Eu tenho que...
E esse tem deixa o Senhor Jesus de lado, o seu sacrifício de lado. E como está lá em Hebreus 6, eles tornam novamente crucificar Jesus. Tornam novamente crucificar Jesus. É o que está em Hebreus capítulo 6. Irmão Jonas, quando o irmão começou a me apresentar o Evangelho da Graça, uma frase que veio muito forte no meu coração, que veio assim, debatendo: Cristo foi ou não foi suficiente? Impactou. É um impacto. Então, Cristo foi suficiente, ponto final. Porque não Exato. precisa, quando você, né, você põe uma vírgula e diz, mas, daí a gente olha para a cruz do Calvário, você morreu aí, mas eu tenho que fazer mais isso, mais aquilo. Ele veio na sua plenitude. Aí eu fico imaginando, né, ele, né, na cruz, foi de varde, porque não foi suficiente. Exato. É Hebreus 6. Foi isso que o Senhor falou para mim no meu coração. Tornam a colocá-lo naquela cruz. Foi suficiente. Irmão Foi Jonas, suficiente. Amém. só 2 versículos aqui rapidinho. Ó. É João 16, capítulo 1, do 16 e 17. Ó. Porque todos nós recebemos também da sua plenitude, ó, completo. Isso. A lei, não, sua plenitude, graça por graça. Porque a lei foi dada por Moisés. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Amém. Ele veio naquela cruz na sua plenitude, completo. Ele não deixou nada para trás. Nada, 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 nada. É a frase dele. Pai, Tetelestai. pai, Consumado. Está consumado. o que ele disse? Pai, Está consumado. antes de expirar. Pai, Entrega-me. tudo está consumado. Consumado está completa a obra. Amém, Pai. É, Ponto final. parte espiritual ali foi tudo. E a oração de Jesus em São João 17, gente? Se você quiser aí, medita na oração de Jesus em São João 17. Meu Deus, ele diz, Pai, eu vim revelar o teu nome a eles, Pai. Olha que revelação, gente, da unidade de Deus, da unicidade de Deus. Pai, eu vim revelar o teu nome a eles, Pai. Pai, guarda eles, Pai. Em tua verdade, a tua palavra é a verdade, Pai. Que coisa, gente. Eles E não ele são era a desse verdade, mundo, e ele era a como eu palavra. também não sou, ele falou. Eles não são desse mundo, como eu também não sou. Gente, que pense na oração. Meu Deus, gente, se você meditar na oração de Jesus ali em São João 17, meu Deus, gente, é a oração mais linda da minha vida que eu conheço. Eu não conheço outra mais bonita, né? Nunca li a Bíblia inteira, mas é a oração mais linda que eu acho na minha vida, São João 17, né? A oração de Jesus. Amém? Mas vamos dar graça então. Senhor, muito obrigado, Pai. Porque mais uma noite, mais um dia, saímos daqui transbordando de alegria, de paz, de felicidade, dizendo grato, muito grato nós somos a Ti, Pai amado, por esta tão grande salvação, tão grande revelação, de que estamos perfeitos e completos em Cristo, porque a Sua obra naquela cruz, a Sua obra foi única e perfeita, foi o suficiente. Pai, muito obrigado. Efésios 2:8. Salvos pela graça, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. E não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque toda glória é tua, Senhor Jesus Cristo. Toda glória é tua, Senhor, nosso Deus. Amém. Amém. Te damos graça. Amém, Senhor. Estamos despedindo. Glória a Deus. Compartilhe esse vídeo abençoado. Deixe teu joinha. Amém? Mande esse vídeo, mande esta mensagem para quem você ama, para quem você considera. E ele pode ser salvo, sim, na palavra do Evangelho da Graça. Em Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus.